Vamos fazer um panorama desses capítulos. E agora eu vou ler os 10 primeiros versículos do 18. Assim diz a palavra do Senhor. Toda a congregação dos filhos de Israel se reuniu em Siló, e ali armaram a tenda do encontro, e a terra estava sujeita diante deles. 7 tribos dos filhos de Israel ainda não tinham recebido a sua herança. Então Josué disse aos filhos de Israel: até quando vocês terão preguiça de entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o Deus de seus pais, deu a vocês? Escolham 3 homens de cada tribo, para que eu os envie. Eles se disponham, percorram a terra, façam uma descrição por escrito, segundo a herança das tribos, e depois voltem para junto de mim. Dividirão a terra em 7 partes. Judá ficará no seu território ao sul, e a casa de José ficará no seu território ao norte. Descrevam a terra em 7 partes e me tragam essa descrição, para que aqui diante do Senhor nosso Deus eu lhes faça o sorteio, porque os levitas não têm parte entre vocês, pois a parte deles é o sacerdócio do Senhor. Gade, Ruben e meia tribo de Manassés já haviam recebido a sua herança do outro lado do Jordão, na direção do leste, a qual lhes foi dada por Moisés, servo do Senhor. Então aqueles homens se levantaram e se foram, e Josué deu a seguinte ordem aos que iam fazer a descrição da terra: vão, percorram a terra, façam a descrição dela, e voltem para mim. Aqui em Siló, diante do Senhor, farei o sorteio para vocês. Assim os homens foram, percorreram a terra, fizeram dela uma descrição no livro, cidade por cidade, em 7 partes, e voltaram a Josué ao arraial em Siló. Então Josué lhes lançou as sortes em Siló, diante do Senhor, e ali Josué repartiu a terra segundo as suas divisões aos filhos de Israel. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nos prepara mais uma vez para ouvirmos Tuas maravilhosas verdades. Nós Te agradecemos, Senhor, por esse momento e pelo livro de Josué. Obrigado por tudo, nos abençoa, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, estamos estudando o livro que fala sobre o cumprimento das promessas de Deus, e podem perceber que ao longo dessa narrativa bíblica aqui, tudo que Deus promete, desde o Pentateuco, estão sendo cumprido, e está sendo cumprido. Tudo que a parte de Deus é dada aqui às pessoas que Ele promete. É interessante como, quando isso acontece, o momento em que as promessas de Deus estão sendo cumpridas na palavra de Deus, geralmente a gente tem algumas expressões que são semelhantes. O próprio Deus falando, olha, assim como eu prometi a Moisés, agora eu estou fazendo. A gente está vendo muito isso no livro de Josué. Olha, essas 2 tribos e meia já estão com a sua terra, assim como eu prometi a Moisés. Eu sou o Deus que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão. Olha, eu disse que eu ia fazer isso, lá desde Gênesis para Abraão. Eu disse que vocês iam ser escravizados, e eu disse que eu ia libertar vocês, e agora eu assim o fiz. Ou seja, através de outras pessoas. Assim como o Senhor prometeu, Ele cumpriu. É interessante que nós fizemos e terminamos a leitura continuada das Escrituras no livro de Isaías, e fica claro, a terceira e a última sessão do profeta, ele declara ser o alfa e o ômega. É isso que nós temos da boca de Deus no livro de Isaías. Ele declara ser aquele que diz e acontece. Ou seja, não importa a época, se Deus ele prometeu, na nossa concepção pode demorar muito, pode demorar anos. Tem coisa que Deus prometeu aqui que acontece
em alguns dias, em alguns anos e séculos depois. Não importa o tempo, o que importa é que o que ele falou acontece. E as evidências estão aqui para nós crermos nos relatos bíblicos. E também crermos no quanto Deus é poderoso. A Bíblia é cheia de exemplos do quanto Deus cumpre. Ele faz promessas no Antigo Testamento e muitas são cumpridas no Antigo Testamento, como aqui, promessas do Pentateuco que são cumpridas em Josué. Ele faz promessas no Antigo Testamento que só são cumpridas no Novo, como por exemplo, a vinda do Messias. E existem promessas que ainda irão se cumprir. As promessas, algumas que estão lá em Apocalipse, e em outras partes da Bíblia, elas ainda irão se cumprir. E qual é a garantia que temos que elas vão se cumprir? É a fidelidade de Deus. São as evidências do próprio cumprimento de diversas outras promessas que a gente tem na palavra de Deus, exatamente como Ele prometeu. E aqui nós temos uma seção dos capítulos 18 e 19. Nós podemos dividir os capítulos 18 e 19 em 3 claras partes. Essa primeira parte eu li para vocês, versículos de 1 a 11, ou seja, os filhos de Israel reunidos em Siló. Esse é um detalhe interessante que eu vou voltar. Eles estão reunidos aqui, e aqui é considerado o primeiro local que era um santuário aqui de Israel, o primeiro local de culto fixo que a gente vai ver em Israel. Segundo, nós temos as divisões das outras tribos. Pequenos lotes de terras para as 7 tribos restantes aqui, nesse relatório que a gente está vendo desde Josué 12. E no terceiro ponto aqui, esses relatórios, eles vão do versículo 11 até o versículo 48 do capítulo 19. São as terras que são dadas aqui, uma por uma, às 7 tribos, até o 48 do 19. E, dos versículos aqui, 49 até o 51, a gente tem a última seção aqui, que fala da recompensa do líder, que fala do que é dado a Josué no final de tudo. Então, as tribos que foram narradas no texto, 2,5, a gente viu aqui, já foram recebidas antes. Uma tribo não tem parte na terra, que é a tribo de Levi. E agora sobram 7 tribos, dentre todas essas aqui. Do finalzinho, o 18 todo é para falar das tribos, das terras que são dedicadas a Benjamim. E o capítulo 19, Simeão, Zebulon, Issacar, Assé, Naftali e Dan. Essa é a divisão aqui. São 3 divisões que a gente tem claríssimas nesse texto aqui. E é interessante porque no final de toda a divisão do território, a gente tem a divisão, a gente tem o que é dado para Josué. O que é dado para Josué. Versículo 1 do capítulo 18. Toda a congregação dos filhos de Israel se reuniram em Siló e ali armaram a tenda do encontro, e a terra estava sujeita diante deles. Ou seja, o texto ele começa em Siló. Olha que interessante. O capítulo 18, versículo 1, ele começa em Siló. Agora vá para o versículo 51 do capítulo 19. O último versículo do capítulo 19. Vai dizer assim: estas foram as heranças de Eleazar, o sacerdote, a Josué, filho de Nun, e os chefes das famílias repartiram por sorteio em herança pelas tribos dos filhos de Israel em Siló, diante do Senhor, a parte da tenda do encontro, e assim acabaram de repartir a terra. Siló está no início da sessão e Siló está no final da sessão. Tudo ocorre em Siló,
como é dito aqui, diante da presença do Senhor. O lugar que é separado aqui para Deus ser adorado. E tem uma estrutura aqui ao redor desse local de culto. Mas, só para a gente se situar, existe uma estrutura ainda maior do que essa seção dos capítulos 18 e 19. Nós temos uma seção maior que ela começa do capítulo 14, a partir do versículo 6. Do capítulo 14, a herança de Deus é dada a Calebe. E aí eu tenho a divisão da tribo de Judá, que nós já vimos. Capítulo 17, que a gente viu domingo passado, nós temos ali o grande contraste com as tribos de José, porque as tribos de José vão receber de forma... Eles vão estar insatisfeitos, eles vão reclamar ao Senhor pela terra que eles receberam. Capítulo 17. E no capítulo 18 temos as 7 tribos. As pequenas tribos aqui. E por último, irmãos, no capítulo 19, no final aqui desta grande sessão, veja, vamos ver uma pequena sessão, mas estamos terminando uma grande sessão, que é a partir do capítulo 14. É dada a terra aqui a Josué. Ou seja, tudo começa com Calebe e termina com Josué. Essa grande sessão é assim. Ela começa com a herança que é dada a Calebe e agora vai ser dada a Josué. E a gente termina essa distribuição das terras. E tudo que acontece aqui, irmãos, tudo que acontece, como eu disse, é o cumprimento da promessa do Senhor, lá em Números. Quando os espias, eles estão indo ver a terra, 10 deles voltam assustados, e 2 voltam crendo na promessa do Senhor. E a esses 2 que se mantiveram firmes, é dito a eles, olha, vocês vão receber uma porção da terra. Ou seja, Calebe e Josué, eles são os únicos que saem do Egito e entram na terra prometida. Os 2 únicos. E no capítulo 13 e 14, de Números, o Senhor vai prometer isso, olha, uma terra vai ser de vocês, vocês vão pisar na terra, vocês vão morar na terra. É o cumprimento do livro de Josué. Por favor, irmãos, abram em Números 13 e 30, por favor. E depois a gente vai para o 14. 13 e 30. Assim diz a palavra do Senhor. Então Calebe fez calar o povo diante de Moisés e disse: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Muita ousadia aqui da parte de Calebe, proferir isso no contexto de Números. Agora vá para o 14, versículos 6 e 9. 6 a 9. Vai dizer assim: e Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, que eram daqueles que espiaram a terra, rasgaram as suas roupas e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que mana leite e mel. Tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo dessa terra, porque como pão os podemos devorar. A proteção que eles tinham se foi. O Senhor está conosco. Não tenham medo deles. E nós temos uma grande seção, irmãos, do livro de Josué, do capítulo 14 ao 19, que é o cumprimento disso. O que é dado a Calebe de início e que é dado a Josué no final. E dentro dessa sessão temos a nossa. Capítulos 18 e 19. E nós temos esse seguinte tema. O tema aqui é Siló, o grande lugar que eles vão se encontrar para ouvir o que Deus tem para dizer para eles.
O que Deus falou e prometeu a Josué e Caleb, lá em Números, é uma realidade aqui no versículo 18. E por que Josué é o ápice desse momento, né? O versículo 19 vai dizer: toda a congregação dos filhos de Israel se reuniu em Siló. Por que Siló, né? Josué está terminando aqui essa sessão. Por que Siló é tão importante? Porque Siló foi o primeiro centro israelita de culto. Irmãos, eles nunca tiveram um local fixo de culto. Eles sempre tinham o tabernáculo, que era móvel. Eles desmontavam e montavam no deserto, desmontavam e montavam quando eles peregrinavam. Ou seja, a primeira vez, desde a saída do Egito, onde eles vão adorar no local fixo, é aqui. É em Siló. É essa região aqui específica. E Deus havia dito que haveria um local fixo na terra onde o povo iria adorar. E Siló é esse local pré-monárquico, digamos assim. Porque a gente sabe que na monarquia de Israel, Salomão, ele constrói um templo fixo aqui, mas aqui nós temos o primeiro lugar. Veja como tudo agora na narrativa, tudo vai ser voltado em Siló. Por exemplo, no mesmo texto aqui de Josué, abra aí o capítulo 21, por favor. Capítulo 21, versículo 2, vai dizer assim: em Siló, na terra de Canaã, e lhes disse: o Senhor ordenou por meio de Moisés que nos fossem dadas cidades para morar, e também os seus arredores para os nossos animais. Aqui são os levitas, eles estão reivindicando aqui a herança do Senhor em Siló. Veja o capítulo 22, versículo 9. Capítulo 22, versículo 9. Assim os filhos de Ruben, os filhos de Gade e meia tribo de Manassés voltaram e se retiraram dos filhos de Israel em Siló, que está na terra de Canaã, para irem à terra de Gileade, a terra da sua propriedade, de que foram feitos possuidores, segundo o mandato do Senhor, por meio de Moisés. E versículo 12 aqui do capítulo 22, quando os filhos de Israel ouviram isso, toda a congregação dos filhos de Israel se reuniram em Siló para fazer guerra contra eles. Aqui vai existir um conflito aqui, que vai ser pré-iniciado, e essa conversa, esse tratamento vai acontecer em Siló. Esse momento de adoração ao Senhor, não fixo, que acontecia no deserto, estava chegando ao fim. Quando Deus dá descanso ao povo, Ele dá um lugar específico para adorar. Um lugar específico para eles resolverem suas questões, suas pendências. O cenário central até o final do livro de Josué vai ser Siló. E entendam, irmãos, isso fica mais claro no livro de Juízes, mas eles estavam aqui no local de idolatria. Eles estavam aqui no local em que a realidade na adoração de Baal era real, né? Aquilo ali acontecia, estava muito perto deles. Eles precisavam de um local fixo para lembrar do Senhor, para adorar o Senhor. E esse é o local imediato que Deus vai dar. Olha aqui no capítulo 18, versículo 2 a 4. Vai existir um questionamento aqui do Senhor e uma solução para isso. 7 tribos dos filhos de Israel ainda não tinham recebido a sua herança. Então Josué disse aos filhos de Israel: até quando vocês terão preguiça de entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o Deus de seus pais, deu a vocês? Escolham 3 homens de cada tribo, para que eu os envie. Eles se disponham, percorram a terra, façam uma descrição por escrito, segundo a herança das tribos, e depois voltem para junto de mim. Dividirão a terra em 7 partes. Judá ficará no seu território ao sul, e a casa de José ficará no seu território ao norte. Eles agora iriam pegar um mapa de Israel, é isso que vai acontecer agora, e distribuir as terras além do Jordão, né, que eles tinham restado ali depois
de Judá, Efraim e Manassés. Lembremos que já foi estabelecido o local de Judá, Efraim e Manassés, e existia no território para as 7 outras tribos. Eles poderiam cultuar, irmãos, aqui, eles poderiam resolver suas questões, eles poderiam cultuar com fidelidade, eles poderiam cultuar com alegria e com segurança. Esse era um local fixo, onde vai ter essa demora aqui, que a gente vai voltar, que eles são questionados nessa demora, mas aqui era um grande privilégio. Não existia tanta segurança no deserto, por isso que tinha que montar, desmontar, eles tinham que andar também, existiam os invasores. Aqui é o ápice da segurança, aqui é o ápice da alegria que eles poderiam sentir em cultuar. Irmãos, cultuar num local onde nós temos segurança não tem preço. A gente não tem noção do que é cultuar num local onde nós não temos tanta segurança, onde podemos estar com medo de sermos pegos. Não temos tanta noção disso. Se o fim do homem é glorificar a Deus, e nós temos meios para isso, nós somos um grupo de cristãos privilegiados. Porque existem lugares que não têm esse privilégio, de forma nenhuma. Abram comigo, por favor, irmãos, em Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1, versículos 68 a 75. Aqui nós temos o cântico de Zacarias. Olha que interessante aqui nesse cântico, nessa parte no início aqui, né, do cântico. Vai dizer assim: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como havia prometido desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua aliança e do juramento que fez o nosso pai Abraão, de conceder-nos que, livres das mãos dos inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. Esse é o cântico de Zacarias. Ele concedeu ao seu povo a oportunidade de adorar sem temor e em santidade e em justiça. Os nossos irmãos, ele está dizendo, ansiavam pelo dia em que eles iam adorar a Deus sem temor, adorar a Deus de forma segura. E essa estrutura ainda nem é o ápice, porque aqui o templo ainda não foi construído, mas em Siló começa esse sentimento. Nós estamos seguros, porque esse é o local que Deus preparou para nós. No Monte Sinai, quando os raios e trovões estavam ali sobre eles, Êxodo 19, eles temem a Deus, eles têm medo de Deus. Em Hebreus, nós vamos ouvir que agora estamos em Sião, fazendo essa ligação com a segurança em cultuar ao Senhor. Não cultuamos no deserto. Hebreus vai dizer, cultuamos em Sião, estamos seguros na presença de Deus. E voltando aqui para o nosso texto, irmãos, versículos de 5 a 7, dividirão a terra em 7 partes, Judá ficará no seu território ao sul, a casa de José ficará no seu território ao norte. Descrevam a terra em 7 partes e me tragam essa descrição, para que aqui diante do Senhor nosso Deus eu lhes faça o sorteio, porque os levitas não têm parte entre vocês, pois parte deles é o sacerdócio do Senhor,
Gade, Rúben, meia tribo de Manassés já havia recebido a sua herança do outro lado do Jordão, na direção do leste, a qual lhes foi dada por Moisés, servo do Senhor. Irmãos, é interessante, e eu estava pensando nisso quando eu estava estudando esse texto essa semana, como ele repete essa informação. Como a gente leu diversas vezes que Gade, Rúben, Manassés, meia tribo de Manassés, foi lá e já tem a sua porção. Não são poucas as vezes, irmãos. Ele faz questão de repetir isso várias vezes. E nunca tome repetição numa narrativa como falta de conteúdo pelo autor. Às vezes tem um autor que está escrevendo um livro e ele não tem tanto conteúdo, então ele se torna redundante. Não. A redundância e a repetição na narrativa bíblica marca o interesse do autor. Se ele está repetindo muito, ele está interessado naquilo ali. O autor está interessado nesse assunto mais do que outros. Por causa do interesse, ele vai repetindo essa temática. As 12 tribos e a unidade de Israel têm um papel fundamental naquilo que Josué está escrevendo. Da mesma forma, a distribuição dessas terras para todas as tribos. Quantas vezes nós já lemos aqui, não é? Olha, eles já tinham suas terras, essas 2 tribos e meia. Ele quer mostrar que Deus faz tudo perfeito. Deus faz tudo de forma clara para o seu povo. Ele quer detalhar. É engraçado quando algumas pessoas dizem: eu não entendo os livros históricos, eles são muito complicados. Se nós pararmos para lermos, irmãos, a gente vê o quanto ele repete, o quanto ele está dizendo: olha, se preocupa com isso aqui, olha, isso aqui é importante, olha, ele já tem a sua terra, olha como isso aqui foi prometido a Moisés. É uma repetição. Nem nos livros de história a gente tem tanta repetição assim. É a ênfase que ele quer mostrar aqui. E sobram essas 7 tribos. E a partir de agora, ele descreve, a partir do versículo 11, onde cada uma viverá. E ele vai explicar, cada terra ficará com cada uma. E Levi, ele vai explicando que não tem a sua parte. Mas ainda aqui nessa sessão, existe um grande perigo, como eu disse a vocês que a gente ia voltar. É o versículo 3, é o perigo da frouxidão. É o perigo da remissão. Olha o que diz o versículo 3. Então Josué disse aos filhos de Israel: até quando vocês terão preguiça de entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o Deus de seus pais, deu a vocês? Aqui, aqui foi traduzido, né, na minha como preguiça, mas também em outras versões tem frouxidão ou remissão, certo? Em Josué capítulo 1, versículo 5, o Senhor falando a Josué, ele vai dizer assim: ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida, assim como eu estive com Moisés, estarei com você, não o deixarei, nem o abandonarei. Essa é a promessa de Deus na vida de Josué. E aqui a gente tem a mesma expressão. Ele está dizendo assim: olha, eu não serei remisso em cuidar de você, eu não vou me atrasar cuidando de você, eu não vou me dispersar ao cuidar de você, eu não vou ser remisso. Deus promete não desamparar Josué, não deixar ele para trás. E aqui no capítulo 18 temos essa advertência de Deus: até quando sereis remissos? Por que isso, irmãos? Porque eles estavam demorando em possuir a terra. As tribos, elas deveriam concluir, e a gente está vendo isso, como os filhos de Josué, como os filhos de José, eles param para reclamar, em vez de tomar a terra. E isso vai acontecer com as outras 7 tribos. Eles deveriam concluir essa posse. Josué está começando aqui a terminar a sua missão. Qual é a missão de Josué? Fazer o povo adentrar na terra. Todos estão adentrando a terra, falta só esse relatório aqui. E da mesma forma que esse povo estava demorando aqui no livro do profeta, no livro histórico, no livro do profeta Ageu, isso acontece no período pós-cativeiro. As pessoas estavam lá demorando em reconstruir o templo do Senhor.
E lá no versículo 4 do capítulo 1 de Ageu, vai existir essa advertência. Acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo pertence em ruínas? A demora em honrar o Senhor e a frouxidão em servir a Deus é vista em todo esse cenário aqui. E infelizmente em todos os momentos da vida de Israel. Outro ponto, irmãos, que nós podemos extrair desse texto é uma grande expressão, mais uma vez repetida, que a gente tem nessa narrativa aqui. Olha como em 10 versículos apenas ele vai dizer, versículo 6, ele vai dizer assim: descrevam a terra em 7 partes e me tragam essa descrição para que diante do Senhor, nosso Deus, lhe faça um sorteio. Vai ser feito um sorteio. Versículo 8, ele vai dizer, então, nessa fala aqui, no finalzinho do 8, vão, percorram a terra, façam a descrição dela e voltem para mim, aqui em Siló, diante do Senhor, farei o sorteio para vocês. Versículo 10, então Josué lhes lançou as sortes em Siló. Ele está explicando aqui, olha, por que dizer sorteio? Olha, vai ser feito um sorteio. Vocês vão dizer a descrição, como é cada terra, o limite ali que vocês pegam. Vocês vão mapear, vão voltar para cá e em Siló eu vou fazer o sorteio. Por que o sorteio? Eu já falei isso aqui algumas vezes. É para evitar guerras internas, porque um sorteio aqui demonstraria que é o Senhor que estava decidindo diretamente. Se um começasse a defender o seu argumento que deveria ficar com a terra tal, provavelmente existiriam guerras aqui, mas também é para mostrar que essa autoridade ela precisa ser clara. As tribos estavam recebendo diretamente das mãos de Deus a autoridade suprema. Deus organizou as distribuições das terras do sul, das terras do norte, e agora ele está dando a cada uma delas. Tudo foi Deus quem fez. Irmãos, isso tem uma aplicação fundamental na nossa vida. Quando eu entendo que Deus deu regiões estratégicas para uns, e não deu essas regiões para mim, Deus deu oportunidades para ele e deu outras regiões e oportunidades para mim. Talvez oportunidades e até desafios mais penosos. Talvez a vida do outro seja até mais fácil que a minha. Seja até mais tranquila que a minha. Quando eu entendo que Deus fez isso comigo e fez isso com o próximo, olha, Ele me deu isso aqui e Ele deu ao próximo outra coisa. Diante disso, o meu coração, ele precisa se aquietar. O descontentamento, quando eu sei que tudo vem das mãos de Deus, deve terminar. Eu devo amadurecer nisso. Algo que em nossa sociedade é camuflado de justiça social. Temos que reparar as justiças sociais. É inadmissível ele ter muito e eu ter pouco. Eu preciso lutar e eu preciso invadir as terras dele, né? Eu preciso ter o que ele tem. Eu preciso tomar o que é do outro por direito, porque ele tem muito e eu tenho pouco. Precisamos tirar o que Deus deu ao próximo e tomar para nós. Quando essa justiça social, que é uma palavra camuflada para pecado, entra no nosso coração, estamos agindo, irmãos, igual a Acã. Nós vimos a história de Acã, estamos roubando de Deus e estamos tomando para nós. Só que o mesmo fim que Acã teve é o mesmo fim que essas pessoas vão ter lutando por essas causas pecaminosas.
O Senhor está nos ensinando aqui que a divisão das terras, quem faz é Ele. E Ele está dando muitas terras para uns e poucas terras para outros. Porque Ele tem um plano na vida de um. E Ele tem um plano na vida de outro. Salmo 31, 15, nos diz assim: nas tuas mãos estão os meus dias. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Ou seja, Deus não só tem a nossa terra que Ele vai nos dar e os nossos bens, Ele é dono dos nossos dias. Os nossos dias estão nas mãos do Senhor. Versículo 13 do mesmo Salmo, Salmo 31, Davi escreve: pois tenho ouvido a murmuração de muitos, terror por todos os lados, conspirando contra mim, tramam tirar-me a vida. Os meus inimigos querem me destruir, mas os meus dias, eles estão nas mãos do Senhor. Salmo 16, 5, belíssimo: o Senhor é a minha porção, é a porção da minha herança e o meu cálice, tu sustentas a minha sorte. A única forma de ser livre da amargura e do descontentamento é saber que aquilo que eu recebi foi intencionado por Deus para mim. Aquilo que é meu foi planejado por Deus para eu ter. Quanta amargura, irmãos, muitas vezes em nosso coração. As pessoas querem do outro, cobiçam o que o outro tem. Quando olhamos para o extremo sul, nós vemos Judá. Como assim Judá tem essa terra, Deus? O homem que se deitou com a sua nora, sem saber a verdade, como ele recebe a maior porção da terra? Como é que os filhos de José, Efraim e Manassés, eles recebem as terras maiores? Por que eu sou menor? Ou por que eu sou menos pecador que os filhos de José? Por que eu recebi essa parte pequena e ele ficou com a maior? Por isso que em Siló, por isso que isso é feito na presença do Senhor. Foi Deus quem deu a eles. Não foi uma decisão humana. Foi um sorteio aqui, no local de culto. Decisão direta de Deus. Se tivéssemos esse sentimento de forma plena, quanto menos amargura nós teríamos, irmãos, menos amargura e mais gratidão. E a partir do versículo 11, irmãos, até o versículo 48 do capítulo 19, nós temos aqui a divisão das tribos, cada terra, o seu relatório. Eu não vou me ater aqui a esses relatórios, mas essa divisão aqui, ela é claríssima, de acordo com a vontade de Deus. E aí eu quero que os irmãos pulem para os 3 últimos versículos, versículos 49 a 51, a porção que é dada a Josué. Aqui há um último testemunho que precisa ser ouvido no final desse capítulo. O capítulo termina distribuindo as terras pelos seus limites aqui. E agora temos as terras a Josué, filho de Num. Olha os versículos 49 a 51. Quando acabaram de repartir a terra em herança, segundo os seus territórios, os filhos de Israel deram a Josué, filho de Num, herança no meio deles, segundo o mandado do Senhor. Deram-lhe a cidade que ele havia pedido, Timnat-Sera, na região montanhosa de Efraim. Josué reedificou a cidade e morou nela. Estas foram as heranças que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Nun, e o chefe das famílias, repartiram por sorteio em herança,
pelas tribos dos filhos de Israel em Siló, diante do Senhor, à porta da tenda do encontro, e assim acabaram de repartir a terra. Josué pede uma cidade, essa cidade aqui chamada Timnat-Sera, ela fica no monte de Efraim, e ali ele vai reedificar essa cidade e vai viver nela. Como eu disse, a narrativa desse bloco começa Josué dando a Calebe o que lhe foi prometido por Moisés, e agora termina o povo dando a Josué a parte dele. Olha que interessante isso aqui. É sorteado ali a divisão dentro da terra para Josué, para Eleazar e os líderes aqui, mas o que acontece aqui é algo reverso, né? Nós temos Josué concedendo a terra ao povo e concedendo a terra a Calebe, mas agora o povo vai dar a terra a Josué. Aquele que serve o povo, olha que interessante, agora é servido por eles. Uma parte da própria terra deles era na região montanhosa de Efraim. Uma parte da própria terra deles é dedicada ao líder que se dedicou para servi-los. Essa é uma estrutura que ela deve ser repetida na igreja do Senhor. Tudo o que Deus prometeu lá em Números, que somente Josué e Calebe iriam possuir a terra, é mostrado aqui. O resto daquela geração, irmãos, morreu por causa da incredulidade. Toda uma nação que saiu do Egito, só 2 pessoas entraram na terra prometida. Apenas 2 pessoas. E por todo o tempo Deus deu segurança a Josué e a Calebe. E a história termina com eles mostrando o quanto Deus é fiel. A partir do próximo domingo, irmãos, nós vamos entrar no que é o início do fim desse livro. A partir do capítulo 20. Nós vamos aqui ter a divisão das cidades refúgio. Vamos ver o que é isso. A cidade de Levi também. E os últimos momentos aqui da vida de Josué. Seu discurso aqui final para o povo. Vamos contemplar a partir do capítulo 20. Então, diante disso, eu tenho algumas aplicações para falar para vocês. A primeira coisa que nós devemos entender aqui é que muitas vezes a gente é tendencioso a confundir eleição por elite, onde nós passamos a nos preocupar apenas com a nossa tribo. E eu digo tribo no sentido de denominação, muitas vezes. Olha, só a IPB tem a palavra da verdade, né? Só a nossa igreja presbiteriana Bereia é a correta, só a presbiteriana da aliança, a gente é o único que está certo. Não, como é fácil nós tomarmos a palavra elite e nós confundirmos com doutrina da eleição. E nós não nos importamos com os outros, muitas vezes. Diferente de Josué. No final da sessão, ele vai falar dele mesmo. Ele vai servir os irmãos que estavam reclamando com Deus. Mas ele vai servir, ele vai distribuir as terras. Depois que todas as tribos recebem a terra, o cuidado do Senhor. Umas mais maduras, como as tribos do sul, outras mais reclamonas e desanimadas, como as tribos do norte. No Novo Testamento nos é dito que a todos foi nos dado a beber o mesmo Espírito. A cada um de nós foi dada a graça na medida do dom de Cristo. A Escritura não nega a diversidade nas mais variadas formas de servir a Deus. O problema é a gente se achar melhor do que o outro. É a gente se achar elite. Todo o povo de Deus é importante para Deus. E se é importante para Deus, é importante para nós. Dentro da casa de Deus, rico ou pobre, todos nós precisamos ser cuidados. Deus não só nos valoriza, irmãos,
Igreja Presbiteriana Bereia, a Aliança IPB, mas todo o povo que está espalhado por Recife e é cristão. Não são poucas as vezes que vamos encontrar essas expressões. Por exemplo, lá em Pedro, as pessoas estão desanimadas porque acharam que Jesus ia voltar no seu tempo. E aí começaram a murmurar por conta disso. Pedro vai combater isso. Lá em Malaquias, o profeta ouvir, depois de tudo que Deus fez pelo povo, o profeta ouvir de que adianta servir ao Senhor se quem não serve prospera, estão escapando e prosperando. Olha a geração de Malaquias. A mensagem final é: o Senhor abençoará os que forem fiéis a Ele, mesmo no meio de uma nação de incrédulos, mesmo no meio de uma nação de desobedientes, mesmo no meio da incredulidade. Seja fiel, meu irmão e minha irmã, na sala de aula, mesmo que sozinho. Seja fiel no trabalho, onde ninguém do seu ramo ali você sabe que é fiel. Ninguém do seu ramo teme a Deus. Seja fiel, mesmo que sozinho. O Senhor nos convida rumo a Siló para adorá-lo. Você pode adorar sem medo. Você pode adorar na presença dEle, na sua presença, na sua santa presença e com fidelidade. E tudo que Deus nos promete, irmãos, tudo que Ele nos promete, Ele automaticamente nos dá habilidades espirituais para cumprir. Então, não use a promessa para se achar superior. Não se escore na promessa para viver na inércia. Olha, Deus vai dar a terra, para que eu vou me movimentar? Não tem como voltar atrás, Ele já prometeu. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou cumprir a promessa? Não, eu vou me escorar na promessa. Use a promessa com ânimo para cumprir os decretos de Deus. E o Senhor nos usa para isso. Cuidado com o afrouxamento. Cuidado para não fazer o que Deus não mandou fazer. Por que é que vocês demoram tanto para fazer o que é para ser feito? Essa é a indagação deles aqui. Qual a segurança que nós vamos ser salvos no final? É a fidelidade de Deus. E por último, irmãos, o dom de Deus, ele já pega um gancho com essa segunda aplicação. O dom de Deus não anula a responsabilidade humana. As promessas de Deus não foram decretadas para nos deixar preguiçosos, já que vai acontecer de qualquer jeito. Pelo contrário, elas estão lá para nos impulsionarem rumo ao cumprimento delas, rumo ao cumprimento da sua vontade, Nunca use isso para se encostar. Nunca use a promessa para não agir. Porque vocês têm retardado, têm demorado, estão com preguiça de conquistar a terra. Como é bom saber, irmãos, como é maravilhoso saber que nós temos um lugar para cultuar. Como é bom viver num país em que somos livres para cultuar a Deus. Como é bom. Mas veja, Deus não colocou você em Recife. Deus não colocou você aqui, não fez você nascer aqui e morar aqui em vão. Tem um motivo. Eu preciso, através do trabalho duro, glorificar o nome de Deus. O povo estava escravo no Egito, o povo passou pelo deserto, entrou na terra, chegou a hora deles aprenderem o quê? Novas habilidades. Deixaram de ser escravos do mundo, mas ainda são escravos de Cristo. Eles apenas mudaram de Senhor. E isso é chamado na Bíblia de nós entramos no descanso. Mas esse descanso a gente sabe que não é inércia. Não é aqui uma inércia, nem será no céu. O que é que eu vou fazer no céu? Eu não sei. Mas eu garanto que você não vai ficar lá sem fazer nada. Descanso não é preguiça, não é remissão. É fazer o que me foi ordenado fazer.
Josué está dizendo, por que vocês estão perigosamente demorando a fazer o que Deus mandou fazer? Talvez, irmãos, domingo seja o dia que você mais se canse. Acordar cedo, vir para a igreja, voltar, almoçar, dormir e às vezes não dá para dormir por causa da criança ou por causa de alguma coisa que você tem que repassar. No meu caso, às vezes a gente repassa ali alguma coisa, algum sermão, aí depois quem estava dormindo acorda, se arruma, volta para a igreja, às vezes tem que dar carona para alguém, o dia passou. Como assim? Esse é o dia do descanso, né? Como assim? Esse descanso não é inércia, irmãos. Muito pelo contrário. Mas se você cumpre o dia do Senhor, se ele para você é diferente de todos os outros dias, porque você para cultuar a Deus o dia todo, isso é o descanso. Descanso no destaque desse dia, que não é como os outros, e não na inércia. Você pode até fazer devocionais nos outros dias, é para você fazer, você pode até cultuar nos outros dias, mas o ápice é o dia do Senhor. Os nossos filhos devem ser conduzidos de que o ápice é isso aqui, esse aqui é o nosso Siló, esse aqui é o nosso ponto de encontro. Por que a demora, irmãos? Por que a demora em fazer as pazes com o seu cônjuge? Por que a demora em confessar os seus pecados, em fugir deles? Por que a demora? Por que tanta remissão? É porque, não importa, né? A salvação já está prometida para mim no futuro, então não importa o que você faça, você está usando mal a promessa. Você está pegando a promessa que é boa, você está pegando a promessa que é preciosa e você está usando para pecar. Você está usando a promessa de Deus para pecar. Olha que coisa grave muitas vezes a gente faz. O comentarista Montgomery Boyce, é um dos que eu estou usando aqui para Josué, ele vai aplicar essa verdade lá em Apocalipse 11:15. Apocalipse 11:15 diz assim: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, ele reinará para todo sempre. E Boyce vai fazer essa comparação. Ele vai dizer, olha, Cristo está nos dizendo, né, que assim como Deus deu ao povo a terra prometida nas mãos de Josué e ao povo, também ele dá ao seu filho o reinado de todo o mundo. Mas assim como em Josué, mesmo Cristo sendo o dono de tudo e tendo conquistado tudo, ele nos levanta para aos poucos avançarmos com o Evangelho, através dos dons que o Espírito Santo nos dá. Nós somos o povo que já está na terra prometida, mas ainda precisamos conquistar alguns inimigos. Não podemos ficar parados. Da mesma forma, é o povo de Israel, né? Que o povo de Israel ele está na terra, mas precisava continuar conquistando o reinado de Jesus. Já está dominado, já está conquistado, mas ainda precisa continuar sendo conquistado dia a dia até que ele volte. Até que se cumpra Apocalipse 11:15. O reino do Senhor se tornou o nosso, o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. E ele reinará para todo sempre. É mais uma vez o já e o ainda não. Da mesma forma que muitos na igreja se escoram num líder forte, isso acontece. O líder é tão forte, ele tem uma presença, uma influência tão grande, que ele faz tudo, que eu não preciso fazer nada, eu só preciso me escorar nele. Tem igrejas que se escoram no líder forte, não preciso nem ajudar ele. E quando ele estiver vivo, ele faz tudo. Dessa mesma forma, tem crente se escorando na promessa de Deus. No final, ele vai vencer e eu vou para o céu e pronto, não preciso fazer nada. Cristo não nos colocou no seu reino para vivermos escorados. Suas promessas devem ser o meu maior incentivo para trabalhar
para Ele. Tudo é de Cristo, essa é uma verdade. Ele conquistou tudo, mas ao mesmo tempo, Ele nos usa de forma individual. Ele está usando cada dom do Espírito Santo para destruir os nossos inimigos locais. Ainda existem inimigos locais que precisamos destruir. E no final a glória é toda dele, irmãos, porque Ele dividiu o território. Ele determinou todas as coisas. Amém? Amém. Vamos orar ao Senhor.